o tema da mensagem, fazendo as pazes, nos lembra da fase de criança ou a fase dos nossos filhos, quando discutiam ou brigavam entre eles. Tinha até uma frase: Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Quando eu era criança, nós falávamos isso. Mas que, na verdade, com o tempo, nós vamos aprendendo a necessidade de reatar os relacionamentos. Porém, quanto mais nós crescemos, quanto mais o tempo passa, parece que isso vai ficando cada vez mais difícil, né? No caso, fazer as pazes. Por isso que esta carta, ela é a mais desafiadora, possivelmente escrito pelos punhos de Paulo, justamente por causa desta missão. Uma curiosidade é que nesta carta, o apóstolo Paulo ele não fala também sobre a morte ou a ressurreição de Jesus. Essa carta é escrita para a igreja, porém endereçada a Filemon. Mas quem é Filemon? Filemon, ele é um cidadão romano bem-sucedido de Colossos, que provavelmente conheceu o apóstolo Paulo durante a sua missão em Éfeso. Conhecendo Paulo, naturalmente foi evangelizado e então se tornou um seguidor de Jesus. Ele foi líder de uma igreja que se encontravam, né? A igreja se reunia em casas em Colossos. Filemon foi um dos líderes dessa igreja. Filemon, como todos os patriarcas domésticos do mundo romano, ele tinha escravos. Um desses escravos, aí vem o terceiro personagem na carta, Onésimo, o nome dele. Onésimo e Filemon possivelmente tiveram um conflito muito sério, e por causa desse conflito, Onésimo fugiu. Talvez um roubo ou algum tipo de traição, a Bíblia não diz, mas pelas palavras de Paulo, podemos então aqui fazer estas duas possíveis afirmações. Ou um roubo, né? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que pode colocar na minha conta que eu pagarei, então ali é uma possibilidade. Mas o que vale aqui é que houve então um conflito que fez com que este escravo Onésimo fugisse de Filemon. Depois que ele foge, ele tem um encontro com o apóstolo Paulo. Possivelmente ele foi pedir ajuda para Paulo e também, se encontrando com Paulo, se torna interessante, né? As pessoas que vêm até nós, que somos seguidores de Jesus, se tornam seguidoras de Jesus. Isso aconteceu com Filemon, isso aconteceu com Onésimo, quando tiveram encontro com o apóstolo Paulo. Então ele se converte a Cristo. Paulo se encontra aqui então numa situação bem difícil, porque naturalmente ele fica sabendo da situação de Onésimo com Filemon e agora ele assume o papel de trabalhar para que esta reconciliação aconteça. Ele pedirá a Filemon não apenas para perdoar Onésimo, mas também para recebê-lo de volta, aceitá-lo como irmão no Messias e não mais como um escravo. O detalhe é que, sobre a lei romana, Filemon tinha todo o direito legal de punir e de mandar prender Onésimo pelo que aconteceu. Agora, se coloque no lugar, então, de Filemon. Perdoar Onésimo
mediante as orientações ao pedido de Paulo, mas não somente perdoá-lo, mas também de cuidar de Onésimo. Porque agora Onésimo é um irmão em Cristo. E o pedido de Paulo para que Filemão não conviva ou não se relacione mais com Onésimo, considerando-o como escravo, é porque em Cristo nós somos iguais. Então parece que fica mais difícil ainda para Filemão perdoar, né? Porque não somente agora liberar o perdão para aquele que o traiu, mas amá-lo como membro da família de Cristo que pertence. Desafiador, né? Como que Paulo então faz este trabalho? O apóstolo Paulo na carta ele toca no assunto sobre comunhão, versículos 4 ao versículo 6. E Paulo está pedindo então para perdoar, receber de volta o seu escravo de Colosso e adotá-lo como membro da família. Aqui eu tenho então uma pergunta para fazer à igreja. Destes três personagens, Filemão, Onésimo e Paulo, você está hoje em alguma destas posições? Vamos lá. Filemão, alguém que precisa perdoar. É o seu caso hoje? Ou seria Onésimo, alguém que precisa pedir perdão? Ou o apóstolo Paulo, alguém que pode intermediar uma reconciliação? Qual seria hoje o seu papel? No seu dia a dia, talvez nesta semana ou nesta fase da vida, você é uma pessoa na posição de Filemão, que precisa perdoar, na posição de Onésimo, que precisa pedir perdão. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Ou você percebe que está diante de duas pessoas e que você pode fazer um trabalho de reconciliação? Independente de quem errou, do que se passou, agora a questão é que eles precisam fazer as pazes. Então nós chegamos aqui à pergunta que esta mensagem pretende responder. Quais são os desafios do perdão e os fundamentos que possibilitam ao cristão chegar lá? Então, o primeiro fundamento é a nossa gratidão pelo perdão que nós temos de Deus. Este é o primeiro fundamento quando eu estou diante de um desafio de fazer as pazes, de liberar perdão, porque convenhamos, meus irmãos, é difícil. Mexe com toda a nossa estrutura carnal. Ou é só comigo? Não é não, né? É difícil para todo mundo, né? É por isso que Jesus diz: deixe vir as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Por causa da ingenuidade infantil. Duas criancinhas, quando elas se discutem, se batem, se brigam, em questão de segundos, elas já estão brincando de novo. E quanto mais o tempo passa, vai ficando, então, mais difícil. Então, para nós fazermos as pazes, primeiramente nós precisamos lembrar que Deus liberou perdão para nós. Nós fomos perdoados por Deus, em Cristo Jesus. Ele desconsiderou os nossos pecados. Ele também nos aceitou apesar dos nossos pecados. E Deus nos libertou dos nossos próprios pecados. Misericórdia
e amor de Deus. Agora, apóstolo Paulo, ele tem esta mesma atitude, a mesma atitude de Cristo de intermediar. Quando ele diz, aqui no versículo 17, portanto, se portanto me consideras companheiro, Filemão, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Perceba que ele se coloca no lugar de Jesus nesta reconciliação entre os dois. E aí o versículo 18, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Não foi isso que Jesus fez por nós? Pai, todas as dívidas do Flávio está sendo lançado na minha conta. Perdoe. Foi isso que Jesus fez por nós. Então nós temos que, no momento de perdoar, de ter que fazer as pazes, quando estivermos na posição de Filemão, nós temos que lembrar que nós já fomos perdoados por Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele tem esta mesma atitude. O fundamento que possibilita a reconciliação é a gratidão pelo perdão recebido de Deus. Separei 3 versículos que falam sobre isso. Primeiro, Isaías 43, versículo 25 diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Um outro texto, Romanos 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pastor, mas o que eu preciso fazer qual o pontapé inicial para a reconciliação? Para fazer as pazes? Não, é um outro texto, é Mateus 18, é lá embaixo. Perdão, tem mais um texto, Salmo 32, 2, que nós lemos aqui, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Então, o primeiro fundamento é a nossa gratidão pelo perdão de Deus. O segundo fundamento é a nossa igualdade em Cristo, que foi, então, aqui a perspectiva de Paulo a Filemão quanto a Onésimo. Filemão, não olhe para Onésimo como um escravo mais, porque ele não é. Ele é como nós agora. Então, receba-o como membro da família de Deus. Porque aqui no meu ministério, aqui na prisão, junto comigo, nós estamos evangelizando, alcançando pessoas, mas eu quero que ele seja útil aí para você também. Então, receba que ele será útil aí no seu ministério também. Mas receba de braços abertos. Se há alguma dívida, pode deixar, coloca na minha conta. Mas receba, porque agora nós somos iguais em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 11. O próprio Paulo disse, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Quando Onésimo foge de Filemão, Onésimo, ele vai sem Cristo. Mas agora, quando Onésimo volta a Filemão, ele volta com Cristo, perdoado pelos seus pecados e bem provável que disposto a pedir perdão. A nossa igualdade em Cristo, todos nós somos pecadores. Eclesiastes 7, versículo 20, não há homem justo sobre a terra,
que faça o bem e que não peque. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós somos iguais por sermos pecadores e em Cristo nós somos iguais porque nós fomos perdoados. E todos nós estamos suscetíveis ao erro. Agora sim, como devo agir para a reconciliação? Mateus 18,15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Não é contando para todo mundo. E chama-lhe a atenção para o seu erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. A orientação de Cristo aqui, chamando de irmãos, é para a igreja. Tanto que no final deste contexto ele diz: se não aceitar, dize-o à igreja, né? Então, como todos nós estamos suscetíveis ao erro, nós podemos estar dispostos a liberar perdão. Meus irmãos, o mundo dá voltas e uma hora pode ser a gente. Uma hora nós podemos errar. Às vezes, numa palavra, talvez numa interpretação, talvez numa omissão, numa atitude. Todos nós somos iguais e estamos suscetíveis ao erro. Quando eu acho que não estou suscetível ao erro, eu me coloco numa posição de superioridade. Eu acho que sou melhor que você e você pode pecar. Cuidado com a sua postura. Mas eu preciso lembrar que eu também sou pecador. Uma hora eu posso precisar pedir perdão. Meus irmãos, confesso uma coisa para vocês. Diante de situações que dá vontade de falar, aliás, dá vontade de pecar, eu opto em engolir o sapo. Porque é mais fácil engolir o sapo do que pedir perdão. Não que eu tenha dificuldades em pedir perdão. É difícil. Para mim também. Mas sempre que eu estou numa situação em que eu tenho a vontade de agir na carne, eu lembro que o silêncio é mais fácil do que depois eu ter que pedir perdão. É uma escolha que eu faço diante de situações. Não estou dizendo aqui que é o certo, né? Porque a nossa atitude deve ser sempre uma atitude branda. A atitude de Cristo. Mas é uma forma que eu trabalho na minha mente, no meu coração, para poder agir com mais cautela. Mas não é fácil. Todos nós estamos suscetíveis ao erro. Então, o segundo fundamento é a nossa igualdade em Cristo. Nós somos iguais, meus irmãos. O terceiro fundamento é a nossa fé em ação, que este texto nos ensina. Versículo 17, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E o versículo 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. 4 considerações eu trouxe aqui, 4 considerações práticas da fé, a partir dessas lições de Filemon. Primeiro, a hospitalidade, a fé em ação. A orientação de Paulo para Filemon é: receba Onésimo aí. Eu preciso então abrir as portas, eu preciso estar receptivo. Hospitalidade. Segundo, a irmandade. A forma como eu vou receber Onésimo precisa ser como membro da família.
A terceira consideração, a generosidade. Se houver alguma pendência aí, pode contar comigo, disse o apóstolo Paulo. E a quarta consideração, a total disponibilidade. Paulo pede para que Filemão acolha Onésimo como irmão na fé e que se preocupe com a sua recuperação e crescimento espiritual. É, na verdade, uma continuidade do discipulado de Paulo, mas agora na casa de Filemão, né? Então, a nossa fé em ação. Meus irmãos, como é fácil nós cantarmos sobre perdão. Como é fácil nós pregarmos sobre perdão. Meu Deus, que coisa, é muito fácil pregar. Mas é necessário a ação. Como disse Tiago, né, que a nossa fé sem obras, ela é morta. Quando nós colocamos em prática aquilo que vivemos, nós estamos então concretizando a nossa fé. E quando nós não vivemos aquilo que falamos, nos tornamos mentirosos. Então, fazer as pazes é uma atitude pela fé, mas é uma obra. Quando eu perdoo, eu estou colocando a minha fé em prática. A atitude de Filemão em receber Onésimo, e eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei numa curiosidade em saber qual foi a resposta de Filemão a Paulo. E quando chegar no céu, eu tenho mais uma pergunta a fazer para estes personagens. Filemão, me conte como foi o seu encontro com Onésimo. Puxa a cadeira aí que nós temos a eternidade toda para bater um papo aqui. Então eu vou querer saber qual foi a atitude de Filemão. E nós poderíamos chamar até o Onésimo, né? Juntos ali. Porque eu fiquei muito curioso. Com certeza, Filemão, por causa da graça de Cristo, ele fez aquilo que Paulo pediu. Interessante que Paulo fala assim, olha, versículo 21, eu estou certo da tua obediência. Você, Filemão, vai me obedecer. Perceba que não é uma questão emocional. Não é assim, Filemão, se você perdoar, ou se você... Não tem, me obedeça. Faça, porque isto aqui é bíblico, ou isso aqui tem a ver com os seguidores de Cristo. E é por isso, meus irmãos, que esta carta, possivelmente, é a mais desafiadora de Paulo para as igrejas, porque tem a ver com colocar a fé em ação. E perdoar é isso, colocar a fé em ação. O quarto e último fundamento, a nossa humildade para liberarmos, então, o perdão. 5 etapas para fazer as pazes com alguém. Primeiro, se quebrantar. Atitude que possivelmente Filemão teve pela graça de Deus, por causa de Cristo. Segundo, depois do quebrantamento, renunciar. Você tem que abrir mão. Não tem jeito. A carne precisa ser crucificada. Terceiro, perdoar. Aí então, eu perdoo. Perdão não vai significar, meus irmãos, aqui, que ele não terá mais sentimento nenhum, né? De dor, uma mágoa. Mas perdoar é o pontapé inicial. Agora, a cura do coração é com o Senhor, é com o tempo.
é com a sua gestão emocional também, como você vai lidar com isso, né? Então, quebrantar, renunciar, perdoar. O quarto, aceitar. Onésimo, pode vir, eu te perdoei, mas eu te aceito também, pode vir. E depois do perdão, depois de aceitar, abençoar. Eu agora vou te servir. Além de te perdoar, eu renunciei, eu te perdoo, te aceito e ainda vou te abençoar. Vou tratar, vou te ajudar, vou cuidar de você, cuidar da sua saúde, vou cuidar das suas dívidas, eu vou te ajudar. Não foi isso que o bom samaritano fez, né? Ele, além de tratar, ele ainda falou assim, deixa que eu pago aqui a sua estadia. É desafiador. Para encerrar, meus irmãos, João capítulo 14. Antes do encerramento, deixa eu recapitular que eu gosto, tá? Então, meus irmãos, os desafios do perdão e os fundamentos que possibilitam ao cristão chegar lá. Primeiro, a nossa gratidão pelo perdão a Deus. Fomos perdoados, por isso temos que perdoar. Segundo fundamento, a nossa igualdade em Cristo. Eu preciso perdoar porque uma hora eu posso precisar de perdão. Terceiro, colocarmos a nossa fé em ação. Perdoar é isso. Falar que ama, falar que é de Cristo, mas não perdoar é teoria. E fé precisa ser prática. E por fim, a nossa humildade para liberarmos perdão. E agora sim, conclusão, meus irmãos. Coloca aí o texto, por favor, João capítulo 14, versículo 20. Meus irmãos, vejam que profundo este versículo. Naquele dia, Jesus dizendo, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sabe quando, meus irmãos, que nós vamos conhecer que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo? Quando experiências como esta, exigida por Paulo a Filemon, forem realidade na nossa vida. Quando eu perdoar, isto testificará de que Cristo habita em mim e de que eu estou em Cristo. Agora, se eu optar em não perdoar, poderá confirmar ou caracterizar de que eu não estou em Cristo e Cristo não está em mim. O que é extremamente perigoso, porque estar em Cristo é a garantia de que estaremos no céu com Ele, no dia da eternidade. Cristo não estar em nós é a garantia de que nós não ressuscitaremos. Então, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando perdoarmos, quando colocarmos a nossa fé em ação. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que façamos a nossa parte para alimentar a nossa fé na palavra, meus irmãos, na palavra. Eu tenho dito lá em casa, nas devocionais, vamos devocionar na palavra.
e não apenas na opinião de alguém que devocionou e escreveu. E nós meditamos, às vezes, naquilo que alguém meditou. Estão entendendo? Meditemos na palavra, porque é a palavra que nos promove, que produz a nossa fé. Não é isso? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E isso tem que ser diário, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a tempestade virá. Mais cedo ou mais tarde ela chega. E quando ela chegar, nós precisaremos estar firmados na palavra. O dia para pedir perdão ou liberar perdão poderá chegar. E quando esse dia chegar, se estivermos na palavra, em Cristo, nós iremos liberar perdão. Nós iremos pedir perdão. Humildade para pedir perdão. O quarto fundamento. Então, em Cristo, meus irmãos, é por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele nos possibilita estas maravilhas que agradam o coração de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta carta, a carta mais curta do apóstolo Paulo, pelo menos que nós temos acesso até hoje, mas tão profunda, devido ao propósito de perdoar, de liberar perdão, de se quebrantar, renunciar, aceitar e abençoar. Ó Deus, dá-nos a alegria, Senhor, de chegarmos lá. Nós queremos, ó Deus, testificar. Nós queremos a confirmação do Teu Espírito, de que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Por isso, ó Deus, traga, Senhor, a nossa memória, se estamos precisando perdoar ou pedir perdão, ó Deus. Quebranta, Senhor, o nosso coração e leva-nos em direção à reconciliação, porque o Senhor nos reconciliou mediante Cristo, porque nós somos iguais no Senhor, nós somos suscetíveis ao erro, mas nós queremos acertar no Senhor. Dá-nos este privilégio, em nome de Jesus. Amém.